Essa é a sexta aula sobre os conjuntos numéricos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Nessa aula, nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. Lembrando que para essas aulas eu elaborei um PDF, cujo link também está aí na descrição do vídeo, para você baixar e acompanhar as aulas. Esse PDF possui um espaço reservado para você fazer anotação da teoria que eu explicar aqui durante as aulas. Constam também aí nesse PDF todos os exemplos que eu resolvo, constam aí no PDF, também com espaço para você fazer a sua resolução. Além disso, ao final do PDF, você vai encontrar uma lista de exercícios com gabarito para você treinar o que você estudou. Se você é novo por aqui, eu sou o professor Paulo César, criador do PC da Matemática, e gostaria de lhe pedir, caso você goste desse vídeo, caso você goste desse material que eu elaborei para vocês, que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo e se inscrevesse no canal, porque assim você vai estar me ajudando. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, bora lá para a aula. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. Antes, vale a pena a gente lembrar aqui da definição de número racional. A gente diz que um número é racional se ele puder ser escrito na forma A sobre B, sendo A e B inteiros, ó, A, B, números inteiros, e além disso, B, um número diferente de zero, conforme a gente viu nas aulas anteriores, né? Na aula sobre o conjunto dos números irracionais. O número é dito racional se ele puder ser escrito na forma de uma fração A sobre B, mas A e B não são números quaisquer, são números inteiros, e além disso, o B é um número diferente de zero. Muito bem. Bom, e o que é um número irracional? Bom, conforme o próprio nome está sugerindo, um número é dito irracional quando ele não for racional, ou seja, quando ele não puder ser escrito nessa forma, na forma de uma fração em que numerador e denominador são números inteiros. Isso que é número irracional. Aí já vem aquela primeira pergunta de seleção. Mas, professor, realmente existe esse tipo de número? Existem números que não podem ser escritos nessa forma? Existem, pessoal, existem. O exemplo mais clássico de números irracionais é a diagonal de um quadrado de lado 1. Olha só, aqui eu tenho um quadrado de lado 1 e sua diagonal. A sua diagonal, ou seja, a medida da diagonal desse quadrado, que eu estou chamando de Dzinho, é um número que não é racional, ou seja, é um número irracional. Esse número não pode ser escrito nessa forma. Muito bem. Mas é claro que isso cabe uma demonstração, uma justificativa, é o que eu vou fazer agora. Então, as continhas que eu fizer agora, pessoal, são na intenção, no sentido de mostrar para vocês que realmente a medida dessa diagonal aqui não pode ser um número racional. Muito bem. Para isso, eu fiz o seguinte. Eu tomei a metade do quadrado aqui, ó. Tomei a metade do quadrado e obtive esse triângulo, chamado de triângulo retângulo de catetos 1 e 1 e hipotenusa B. Muito bem. O que mais eu fiz? Eu construí sobre os catetos e a hipotenusa quadrados. Ó, aqui eu construí um quadrado de lado 1, aqui eu construí um quadrado também de lado 1, e aqui eu construí esse quadrado de lado D. É claro que essa abordagem aqui, pessoal, poderia ser feita através do Teorema de Pitágoras, mas eu não quero usar nesse momento o Teorema de Pitágoras, porque de repente você não conhece ainda o Teorema de Pitágoras. Por isso que eu estou fazendo essa abordagem através de áreas. Muito bem. É fácil ver que a área desse quadrado é a soma das áreas desses dois quadrados. Como assim, professor, é fácil ver? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos dividir esse quadrado aqui, ó. Aqui. Dividir aqui. E aqui. Ó, dividir assim, né? E esse quadrado maior eu vou dividir assim, ó. Aqui. E aqui. Excelente. Acredita em mim que é a mais pura verdade. Esse triângulo se encaixa aqui, esse se encaixa aqui, esse se encaixa aqui e esse se encaixa aqui. Portanto, a área desse quadrado é a soma das áreas desses dois quadrados. Muito bem. Como é que a gente calcula a área de um quadrado de lado L? L é o quadrado, ou seja, a gente deve tomar o seu lado e elevar ao quadrado. Então, como é que vai ficar a área desse quadrado de lado D? É D ao quadrado. D ao quadrado. Igual... Como é que vai ficar a área desse quadrado de lado 1? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Mais,
Como é que vai ficar a área desse quadrado que também tem lado 1? 1 ao quadrado. Muito bem. Portanto, a gente vai ter o quê? Que d ao quadrado é igual, aqui vai ficar 1, aqui também 1, e 1 mais 1, 2. Excelente, excelente, muito bem. Então eu já sei que a diagonal do quadrado de lado 1 é tal que ela ao quadrado é igual a 2. Bom, agora nesse momento, pessoal, eu vou usar aqui uma técnica de demonstração chamada de demonstração por absurdo, para a gente se convencer de que realmente esse número não pode ser um número racional. Consiste em que a demonstração por absurdo? Consiste em negar o que você quer provar e produzir, a partir dessa negação, uma contradição, uma incoerência, uma inconsistência. Essa é a ideia. Quero provar algo por absurdo. Consiste em que a demonstração por absurdo? Consiste em negarmos o que a gente quer provar e produzirmos, a partir dessa negação, uma contradição, um absurdo. Porque se isso acontece, significa que a negação do que você quer provar não pode acontecer. E, portanto, o que você quer provar, a afirmação do que você quer provar, é o que deve acontecer. Muito bem. Então vamos lá, devagarzinho para você entender. Eu quero provar que esse número aqui é um número irracional. Então eu vou tomar a negação dele. Vou supor que ele é um número racional. A negação de irracional é um número racional. Então vamos supor que esse número aqui seja racional. Vamos escrever assim, ó. Então, suponha, né? Suponha que D seja um número racional, ou seja, D pode ser escrito na forma A sobre B, com AB números inteiros, que mais? B diferente de zero, é isso? Isso aqui é a definição de número racional. E além disso, pessoal, eu vou acrescentar o seguinte, olha, e além disso, o máximo divisor comum de AB igual a 1. Deixa eu melhorar isso aqui. O Bzinho aqui, o máximo divisor comum igual a 1. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a fração A sobre B é irredutível. Então, por exemplo, a fração 6/8. Essa fração é irredutível? Não, dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 2. Aí a gente obtém 3/4. Essa fração é equivalente à primeira, igual à primeira, só que é uma fração irredutível, não dá para simplificar mais. Observe que o máximo divisor comum dela aqui é 1. Né? Uma fração irredutível é aquela em que o máximo divisor comum do numerador e o denominador é igual a 1. É isso que eu estou considerando, que a diagonal D é uma fração da forma A sobre B irredutível, não dá para simplificar. Muito bem, isso eu posso fazer sem problema nenhum. Bom, então, olha só o que vai acontecer. Vamos colocar assim, ó, logo, estou fazendo uma escrita aqui mais ou menos, tá, pessoal? Logo, bom, o que eu vou fazer agora é tomar essa igualdade aqui e elevar ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, D ao quadrado igual a ao quadrado sobre, vamos colocar assim primeiro, uma passagem a mais, ó, A sobre B ao quadrado. Isso, assim, ó, D ao quadrado igual a A sobre B ao quadrado. Então o que eu estou fazendo aqui? Tomando essa igualdade e elevando ambos os membros ao quadrado. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Para aparecer o D ao quadrado, que eu tenho uma informação, olha, que eu tenho o seu valor. O valor dele é 2, tá bom? Então, no lugar de D ao quadrado, eu vou colocar 2. Então, isso significa que 2 é igual. Aqui a gente tem a potência de um quociente, né, o quociente das potências, ou seja, isso é A ao quadrado sobre B ao quadrado. Excelente. Bom, isso significa, multiplicando cruzado, primeiro nesse sentido, ó, 1 vezes A ao quadrado dá A ao quadrado, igual, agora nesse sentido, 2 vezes B ao quadrado, 2B ao quadrado. Excelente. Isso implica, atenção agora, pessoal, olha só. A gente tem que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Portanto, A ao quadrado é par, porque 2 vezes alguma coisa, definição de número par, não é verdade? A ao quadrado é par. Então, a gente tem que A ao quadrado é par. Excelente. Bom, mas se A ao quadrado é par, conforme eu mostrei na aula sobre o conjunto dos números inteiros, o A também é par. Se A ao quadrado é par, então A é par. Excelente. Bom, e se A é par, vê se você concorda comigo. Pela definição de números pares, o A pode ser escrito assim, ó, A igual a
2K, sendo K um número inteiro. Excelente, excelente. Bom, agora o que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte. Eu vou substituir esse A igual a 2K aqui. Então, vamos colocar um pontinho aqui, ó, assim. Bom, aqui no lugar desse A eu vou colocar 2K. Assim, o que vai acontecer? 2K ao quadrado. Aqui, no lugar desse A, eu estou colocando 2K. Tá aqui, 2K ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Excelente, um pouco mais. Bom, 2K ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. K ao quadrado é K ao quadrado mesmo. Igual a 2B ao quadrado. Bom, observe que dá para a gente simplificar por 2, né? Vai ficar o quê? 2K ao quadrado igual a B ao quadrado, ou o contrário. B ao quadrado igual a 2K ao quadrado. Bom, aí vê se você concorda comigo. Vê se você concorda comigo. O B quadrado é par. É ou não é? Por que o B quadrado é par? Porque tem um 2 multiplicando aqui. Então, isso mostra pra gente que B ao quadrado é par. Excelente. Mas se B ao quadrado é par, o que acontece com B? O B também é par. Pronto, já dá pra gente analisar, porque eu não sei se você está observando, mas já apareceu aqui uma inconsistência, um absurdo, algo que não está legal. Olha só o que está acontecendo. A gente está considerando que o máximo divisor comum de A e B é 1. Observe que a gente obteve aqui que A é par, tá vendo? Ó? A é par e o B também é par. Ora, se A e B são dois números pares, o máximo divisor comum deles não vai ser 1, vai ser no mínimo 2. Isso é uma inconsistência, não é verdade? De onde surgiu essa inconsistência? Surgiu do fato da gente supor que D é um número racional. Logo, você é levado a crer que D não pode ser um número racional, ou seja, D é um número irracional. Aí você finaliza. Ó, coloca assim, ó, uma contradição ou um absurdo, tanto faz. Vamos escrever assim, um absurdo. Um absurdo. Ponto. Logo, D é irracional. Olha que bacana, irracional. Então aqui, pessoal, tá um exemplo claro de um número que não pode ser escrito na forma de uma fração em que o numerador e o denominador são números inteiros. É a diagonal do quadrado de lado 1. Surgiram assim, então, pessoal, os números irracionais. Conta a história que quando descobriram esse tipo de números, ou seja, números que não poderiam ser escritos nessa forma, houve briga, discussão, até morte. Fato é que o descobrimento desses números, né, dos números irracionais, foi o estupim para uma das grandes crises da matemática. Muito bem, hoje em dia, a gente conhece esse D por raiz de 2, é o nosso raiz de 2 que a gente conhece. Outra coisa também interessante é que a gente observa que o conjunto dos números irracionais é infinitamente maior que o conjunto dos números racionais. Fica aí para você pensar, tá bom? Bom, bora lá num exemplo para clarear as ideias. Bom, esse exemplo diz o seguinte: quaisquer que sejam o número irracional A e o número racional B, pode-se afirmar que sempre ocorre. Antes de passarmos para a resolução, vamos fazer um treino, que é o seguinte. Toda vez que você somar dois números racionais, ó, racional com racional, você obtém por resultado necessariamente um número racional. Cabe até uma prova. A soma de dois racionais é necessariamente um número racional. Quando você soma um número racional com um número irracional, você obtém um número irracional. Analogamente, irracional mais racional também vai dar irracional, mas irracional com irracional, ó, quando você soma dois irracionais, vou até mudar a cor aqui, ó, e vou colocar aqui uma interrogação. O que eu quero dizer com essa interrogação? Eu quero dizer que pode a soma de dois irracionais ser racional ou irracional. Por exemplo, se você considera raiz de 2 e raiz de 3, ó. Raiz de 2 mais raiz de 3. São dois números irracionais cujo resultado é um número irracional. Raiz de 2 mais raiz de 3 é um número irracional.
Bom, mas você pode ter assim, olha, 1 mais raiz de 2, o primeiro número, e o outro número, 1 menos raiz de 2. Somos dois números. São dois números irracionais, mas o raiz de 2 com esse raiz de 2 vai cortar, vai sobrar o 2 que é racional. Por isso que eu coloquei uma interrogação, para dizer que a soma de dois irracionais pode ser racional ou irracional. Vamos para a multiplicação. O que acontece quando eu multiplico dois números racionais? Olha, também é possível provar que o resultado é um número racional. O produto de dois racionais é um número racional. Bom, agora racional vezes irracional. Isso vai ser irracional. Não está de todo verdade o que eu escrevi aqui, na verdade, pessoal? Isso aqui é sempre verdadeiro? Racional vezes irracional sempre vai dar irracional? Tem um caso em que isso não funciona. É o caso em que o número racional R for zero. Porque se o racional R aqui for zero, vai ficar 0 vezes qualquer número, né? A gente sabe que 0 vezes qualquer número dá zero, que é racional. Então vamos ajeitar isso aqui. O produto R vezes I é I se o R for diferente de zero. Na mesma linha de raciocínio, irracional vezes racional dá irracional se o racional for diferente de zero. É a mesma coisa, né? E o produto de dois irracionais, o produto de dois irracionais, também vou colocar uma interrogação. Para dizer o quê? Para dizer o quê? Que o produto pode ser um número racional ou irracional. Por exemplo, se a gente toma os dois números iguais a raiz de 2. Não, vamos pegar assim, vamos pegar raiz de 2 e raiz de 8. São dois números irracionais, na verdade, dois números irracionais. Multiplica os dois, vai dar raiz de 16, que é 4. Portanto, nesse caso, o produto desses dois irracionais é racional. Bom, mas se você toma assim, por exemplo, raiz de 2 e raiz de 3, o produto dá raiz de 6, que é irracional. Bom, feito este treino, estamos prontos para, em condições de resolver a questão. Bom, é verdade que, observe que aqui o A é irracional e o B é racional. É verdade que o produto de dois irracionais necessariamente é um número irracional? Não, tá aqui, ó, interrogação. Pode ser racional ou irracional. Isso aqui não é verdade. Muito bem. Bom, é verdade que sempre que eu tomar um irracional ao quadrado e somar com um racional vai dar racional? É falso. Por exemplo, o A aqui pode ser raiz quarta de 2. Se A é raiz quarta de 2, A ao quadrado vai ser raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Com o racional, vai dar irracional, não vai dar racional, tá bom? Então isso aqui também é falso. Bom, o produto de um irracional com racional necessariamente é racional? Também não, né? Cadê? Tá aqui, ó. Irracional com racional dá irracional. Aqui está dizendo que é racional. E além disso, tem a condição aqui do R ser um número diferente de zero. Então isso aqui está falso. Bom, atenção a isso aqui. B menos A mais raiz de 2 é sempre um número irracional? Também é falso, pessoal. Por quê? Porque o A aqui pode ser raiz de 2. Aí vai ficar menos raiz de 2 mais raiz de 2, cortou, sobra o B, que é racional. Então isso aqui também é falso. A alternativa certa é a letra E. Por que essa aqui é a alternativa certa? Olha só. O A é irracional. O 2 é racional. Racional vezes irracional, tá aqui, ó. Racional vezes irracional dá irracional. Então isso aqui é um número irracional. Então você vai ter aqui um número irracional somado com um número racional. Ó, racional mais irracional é irracional. Isso é verdadeiro sempre. Tudo bem? Próximo exemplo. Classifique em V ou F as sentenças abaixo. A primeira, o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional? Isso é falso, conforme eu já mostrei para vocês. Você pode tomar, por exemplo, o raiz de 3, ó, raiz de 3 e o raiz de 12. Raiz de 3 e raiz de 12. Raiz de 3 vezes raiz de 12, que são dois números irracionais, tem por produto raiz de 36. 3 vezes 12 dá 36. E a raiz quadrada de 36 é 6, que é um número racional. Então, o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional? Falso. Pode ser irracional? Pode, mas é sempre um número irracional? Não, isso aqui é falso. Excelente. A primeira afirmação aqui, falso. Bom, a seguinte também na mesma linha de raciocínio. A soma de dois números irracionais é sempre um número racional? Também não, pessoal. Pode ser um número racional? Pode, mas é sempre um número racional? Não, quando a gente considera, por exemplo,
Raiz de 2, ó, raiz de 2 e raiz de 3. São dois números irracionais. A soma desses dois números é um número racional? Não, raiz de 2 mais raiz de 3 é irracional. Então, isso aqui também é falso. Excelente, excelente. Bom, a próxima afirmativa é o quê? O produto de um número irracional por um racional não nulo, então o racional ali não pode ser zero, é sempre um número irracional? É, conforme eu mostrei para vocês. Ó. O produto de um número irracional por um número racional diferente de zero sempre é um número irracional, tá, pessoal? Agora, se não tivesse o não nulo aqui, ó, o produto de um número irracional por um número racional, se não tivesse o não nulo, seria falso, tá bom? Mas como está falando não nulo, se R aqui é um racional não nulo, o produto irracional vezes racional sempre vai ser irracional, tá bom? Então isso é verdadeiro. E o último item, a soma de um número irracional com um número racional é sempre um número irracional. É conforme eu mostrei para vocês, ó. Irracional mais racional sempre é um número irracional. Então isso aqui é verdadeiro. Aliás, eu acho que o próximo exemplo está pedindo para a gente provar exatamente isso aqui, não é verdade? Vamos lá, ó. Sejam A racional diferente de zero e X irracional. Prove que A mais X e A vezes X são irracionais. Dê exemplo de dois números irracionais x e y, tais que x mais y e x vezes y são racionais. Então, a primeira parte está pedindo para a gente provar que a soma de racional com irracional sempre é irracional. É isso aqui que está pedindo para a gente provar, né? Racional mais irracional sempre é irracional. Bom, como é que nós vamos provar isso, pessoal? A gente vai provar isso por absurdo, conforme eu fiz ali para a diagonal do quadrado de lado 1. Consiste em que essa demonstração por absurdo? Em negar o que eu quero provar. O que eu quero provar? Eu quero provar que a soma, primeiro eu estou pensando na soma, tá, pessoal? Quero provar que a soma A mais X é irracional. Qual é a negação de A mais X ser irracional? É A mais X ser racional. Então vamos lá. Suponha que A mais X seja igual a R. Esse R aqui, um número racional. Suponha que a soma seja um número racional. Muito bem, pessoal. O que eu vou fazer aqui agora é isolar X, ó. Então, vamos escrever assim, ó. Assim. O que vai acontecer? O X vai ser o quê? R, o A para o segundo membro, menos A. Já chegamos na contradição. Consegue enxergar? Olha só. O A aqui para mim é um número racional, tá vendo? A é racional. O R, nós estamos supondo que é um número racional. Então, racional menos racional dá o quê? Racional. Mas o X é o quê? Opa, o X é irracional. É uma contradição. Como é que a gente vai ter um número irracional igual a um número racional? É uma contradição. Vou repetir para você, presta atenção. Olha só. A gente tem aqui o A, esse A é um número racional. O R, esse Rzinho aqui, ó, que é um número racional. Então a gente tem racional menos racional, racional. Mas o X é irracional, portanto a gente tem a igualdade de um número irracional com um número racional. Pode acontecer isso? Não pode, é uma contradição, é um absurdo. O que gerou esse absurdo foi o fato da gente considerar que a soma A mais X é um número racional. Logo você é levado a crer que a soma é um número irracional, tá bom? Então deixa eu só escrever mais ou menos aqui o que eu falei com vocês. Então, sendo R e A racionais, o que vai acontecer? R menos A é racional. Não é verdade? Ou seja, vou até colocar assim, ó. O X, que é o R menos A, é racional. X é racional. Uma contradição, um absurdo. Por quê? Porque X é irracional. Um absurdo. Pois X é
irracional. Excelente. Logo, o que vai acontecer? A mais x é irracional. Olha que bacana, pessoal. Acabei de provar aqui matematicamente para vocês que a soma de um racional com um irracional necessariamente é um irracional. Na mesma linha de raciocínio, vou deixar aí para vocês fazerem, a gente prova que o produto é um número irracional, né? É irracional. O produto também é irracional. Na mesma linha de raciocínio, vou deixar para você treinar. Suponha que A vezes X seja igual a E, praticamente a mesma escrita. Excelente, pessoal. O que mais o problema está pedindo para a gente fazer? Dá um exemplo de dois números x e y irracionais, tais que a soma e o produto são racionais. Então vamos lá, eu vou considerar x igual a 1 mais raiz de 2 e o y igual a 1 menos raiz de 2. São dois números irracionais. Vamos somar inicialmente? X mais y vai ser igual a 1 mais raiz de 2, que é o x, mais 1 menos raiz de 2, que é o y. Observe, ó, mais raiz de 2 com menos raiz de 2 simplificou, sobrou 1 mais 1, que é 2. Então a soma deu 2, que é racional. Agora vamos ver o produto. O produto xy vai ser o quê? 1 mais raiz de 2, que multiplica 1 menos raiz de 2. Produto notável, pessoal, produto do tipo soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui é 1 e o segundo é o raiz de 2. Então vamos lá. 1 ao quadrado é 1, menos raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 1 menos 2 dá menos 1, não importa se é negativo, mas é racional. Tá bom? Próximo exemplo, sejam A, B, C e D números racionais. Prove que se A mais B raiz de 2 é exatamente igual a C mais D raiz de 2, então A é igual a C e B igual a D. Olha que questão bacana, na verdade, pessoal. Então ele está falando para a gente que, está pedindo para a gente provar que se A, B, C e D são números racionais, e além disso, essa igualdade ocorre, então A é igual a C e o B é igual a D, ou seja, o número que está multiplicando raiz de 2 aqui é igual ao número que está multiplicando raiz de 2 aqui, o B é igual a D, e o número que não está multiplicando raiz de 2 aqui é igual ao número que não está multiplicando raiz de 2 aqui, ó, o A é igual a C. Então tá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Bom, deixa eu mexer um pouquinho aqui nessa igualdade, pessoal. A gente tem o seguinte, ó, A mais B raiz de 2 é igual aqui a C mais D raiz de 2. Muito bem. Bom, a ideia é a gente isolar esse raiz de 2, né? Deixar tudo que tem raiz de 2 de um lado e o que não tem do outro lado. Então eu vou passar esse C para o primeiro membro e o B raiz de 2 para o segundo membro. Aí nós vamos obter o quê? Ó? A menos C igual a D raiz de 2, ó, D raiz de 2, e o B raiz de 2 para o segundo membro, menos B raiz de 2. Excelente. Um pouco mais. Bom, aí a gente vai ter A menos C igual. Observe que aqui eu tenho, né, duas parcelas, e essas duas parcelas possuem o fator raiz de 2 em comum. Então, vou colocar o raiz de 2 em evidência, tá? Vai ficar assim, ó, raiz de 2, abre parênteses. Bom, então, D raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobra D. Menos, agora B raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobra B de bola. B de bola. Muito bem. Bom, está na hora da gente pensar nessa igualdade, pessoal. Olha só, olha só. Observe que A, B, C e D são números racionais. São números racionais. Bom, se eles são números racionais, a diferença A menos C é racional. Então eu sei que o primeiro membro é um número racional. Logo, o segundo membro deve ser necessariamente um número racional. Mas observe que a gente tem aqui, pessoal, olha só, um número racional, multiplicando o raiz de 2, que é um número irracional. E o que eu mostrei para vocês? O número racional vezes o número irracional só vai ser racional se o número racional R for zero. Lembra que, na verdade, eu escrevi assim, ó, racional vezes irracional igual a irracional se o racional for diferente de zero. Foi assim que eu escrevi, né? O produto racional vezes irracional vai dar irracional,
se o racional R for diferente de zero. E o racional vezes irracional vai dar racional se o racional for zero. Eu preciso que isso aqui seja um número racional, tendo em vista que A menos C é um número racional. Bom, então o que deve acontecer com o racional aqui, pessoal? Com esse racional, deve ser o quê? Deve ser zero. Na verdade, deve ser zero. Então tá. Já sei que o D menos B deve ser igual a zero. Vou fazer uma escrita aqui mais simplificada, tá? Então, isso implica que D menos B deve ser igual a zero. Isso implica, passando o menos B para o segundo membro, vai ficar D igual a B, ou o contrário, B igual a D. Pronto, já é a primeira parte, B igual a D. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou substituir aqui esse D menos B por zero, porque a gente concluiu que ele tem que ser igual a zero. Também, vamos escrever assim, ó, também, uma escrita mais ou menos, tá, pessoal? O A menos C tem que ser igual a raiz de 2 vezes o D menos B, que tem que ser zero. Isso implica A menos C igual a zero, isso implica A igual a C. Olha, maravilha, maravilha. Professor, como é que a gente pode tirar proveito, vantagem de um resultado como esse? Assim, ó, suponha que você tenha lá um problema que fala assim, considere x, y, dois números racionais, tais que, por exemplo, x mais y, ó, x mais y mais 3x raiz de 2, por exemplo, igual a 7, por exemplo, mais 9 raiz de 2. Vamos supor que seja um exercício assim, determine x e y, tal que essa igualdade ocorra. O que nós acabamos de mostrar? Que numa igualdade como essa, o número que está multiplicando a raiz de 2, que é o 3x, no primeiro membro, tem que ser igual ao número que multiplica a raiz de 2 no segundo membro, que é o 9. Então você vai ter 3x igual a 9, de onde vem x igual a 3. Também você tem que o número que não multiplica a raiz de 2 no primeiro membro, que é o x mais y, tem que ser igual ao número que não multiplica a raiz de 2 no segundo membro, que é o 7. X mais y igual a 7. Como x é 3, 3 mais y igual a 7, de onde vem y igual a 4. É uma aplicação desse exemplo. Muito bem, muito bem. Para finalizarmos essa aula, o exemplo 5, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, então, proposição 1. Se x e y são números racionais, então x elevado a y pode ser um número irracional? Pode ser, não está falando que é sempre. Pode ser um número irracional? Pode. Por exemplo, se o x é 3 e o y é 1/2, que são dois números irracionais. O x elevado a y é 3 elevado a meio, e o 3 elevado a meio a gente sabe que é o raiz de 3, que é um número irracional. Então, isso é verdade? Isso é verdadeiro. Excelente. Bom, agora a próxima proposição diz o seguinte. Se x e y são números irracionais, então o produto também é irracional? Já vimos demais isso aqui, na verdade. Ou seja, o produto de dois números irracionais é necessariamente um número irracional? Não. Vou pegar aqui o exemplo que eu já dei anteriormente, ó, raiz de 2 e raiz de 8, e raiz de 8. São dois números irracionais, tal que o produto dá raiz de 16, e o raiz de 16 é 4, que é um número racional, não é irracional. Então, isso aqui é falso, bacana demais. E a proposição 3, para todo x real, tem-se x menor ou igual do que x elevado a 4? Não é verdade, pessoal. Isso aqui também é falso. Por exemplo, tome x igual a 1/10, por exemplo, 1/10. Se x é 1/10, o que nós vamos ter aqui? 1/10 menor ou igual do que 1/10 elevado a 4. 1/10 elevado a 4 é 1 sobre 10 elevado a 4, ou seja, 1 sobre 10.000. Excelente. O 10 elevado a 4 é 10.000. Bom, e o que é 1/10? É 0,1. 0,1. E o que é 1 sobre 10 a 1000, pessoal? Isso é 0,123, e agora o 1, né? Isso mesmo, né? 4 casas depois da vírgula. O 0,1 é menor ou igual do que 0,0001? Não é. Então, isso aqui também é falso. Excelente.